Arquétipos no éter cósmico. Simbolismo junguiano do enredo e dos espaços. A trajetória de Clark Kent é uma representação clara do arquétipo do herói dividido entre duas naturezas inconciliáveis, sua origem cósmica kryptoniana e sua formação afetiva humana. Esse conflito fundamental espelha a jornada da individuação proposta por Jung, em que a totalidade do self só pode emergir da integração dialética entre os polos opostos da psique. A ausência da gênese tradicional da origem heróica sugere uma subjetividade já fragmentada, um eu que, ao invés de nascer do trauma do início, é lançado diretamente no caos da contemporaneidade, tentando resgatar uma síntese ausente. Os cenários não são simples espaços dramáticos, mas projeções da psique profunda. Smallville assume a função simbólica de Mãe Terra, sendo o local onde a experiência do amor, da segurança e da moralidade ética germina. O campo aberto, a luz natural e a materialidade do cotidiano remetem ao self em sua dimensão terrena, enraizada nos afetos primários. Já a metrópole encarna a persona urbana, uma cidade que reflete o ideal heróico como construção social. Seus prédios espelhados e seu dinamismo tecnológico funcionam como metáforas visuais para os mecanismos de defesa e adaptação do ego à cultura. O planeta diário opera como zona de transição, onde a persona tímida do repórter pode circular sem ameaçar a ilusão do controle coletivo. Em oposição a esses polos está Jarhanpur, ou Borávia, uma encarnação territorial da sombra coletiva, marcada por conflitos, opressão e ruínas. Sua estética sombria revela o inconsciente social corrompido pela xenofobia e pelo medo do estrangeiro. Nesse tecido simbólico emerge Crypto, o cão superpoderoso que opera como manifestação do Trickster. Ele desorganiza estruturas, subverte ordens e, por meio da disrupção, promove transformações psíquicas. Seu comportamento cômico não o torna menor. Ao contrário, sua leveza lúdica é uma estratégia do inconsciente para introduzir dinamismo em sistemas rigidificados. Crypto surge como a fenda onde o self encontra espontaneidade, e sua origem digital, vinculada à inteligência artificial, atualiza o mito do Trickster para o imaginário tecnológico do século XXI. A mitologia kryptoniana, apresentada de modo fragmentado e distorcido, revela uma herança sombria, a tentativa de dominação da Terra por parte dos pais biológicos. Essa herança representa o arquétipo do pai destruidor, cuja força racional, desprovida de afetividade, se manifesta como frieza imperialista. A referência simbólica ao legado de John Byrne é nítida, especialmente na construção de Krypton como uma civilização avançada, porém emocionalmente estéril. A presença dessa sombra ancestral impõe a Clark a tarefa da transcendência, recusar a dominação sem rejeitar a origem, integrando atua como elemento arquetípico complementar. A tensão entre as composições clássicas de John Williams e a abordagem eletrônica de David Fleming traduz o embate simbólico entre tradição e ruptura. Essa dicotomia musical espelha o conflito interno de Clark. Visualmente, as cores azul e vermelha do uniforme remetem, respectivamente, à espiritualidade e à energia vital, símbolos do self desperto. Em contrapartida, Luthor veste preto e prata, configurando uma persona tecnocrata que se ancora na aparência de ordem, mas é animada por motivações inconscientes de poder. O conflito bélico no Oriente Médio funciona como expressão dramatizada da sombra coletiva. A guerra não é apenas um pano de fundo político, mas um espelho dos traumas arquetípicos da contemporaneidade: medo do outro, paranoia, destruição cíclica. Luthor assume o papel do arquétipo do tirano, utilizando-se da linguagem das fake news para manipular o inconsciente coletivo, evocando um messianismo pervertido. Lois Lane adquire contornos mais profundos ao representar o ânimos estruturado. Ela não é mera coadjuvante romântica, mas uma figura que simboliza o pensamento crítico, a coragem ética e a clareza.
Sua atuação em ambientes de guerra e sua independência emocional estabelecem um contraponto à instabilidade de Clark, servindo como um instrumento de equilíbrio interno. O ânimos feminino, assim, guia o herói rumo à individuação, sem que ele precise trair suas emoções. Leitura comportamental dos ambientes. A organização social do universo de Superman é construída por esquemas de controle altamente elaborados, sustentados por estímulos discriminativos e reforços sociais complexos. A população é condicionada a responder negativamente à presença do herói, não por observação direta, mas por mediação simbólica. Luthor utiliza a mídia como ferramenta operante de controle, associando a imagem de Superman à ameaça. Esse mecanismo transforma a população em agentes de reforço negativo, que agem para suprimir a presença do diferente. A manipulação do medo, tão comum em regimes autoritários, aqui é operada por contingências simbólicas reforçadas culturalmente. A guerra em Shahrampur é estruturada como uma contingência operante de 3 termos. Os antecedentes são os interesses econômicos e a lógica da segurança global. Os comportamentos emitidos incluem intervenção armada, vigilância tecnológica e repressão. As consequências são o lucro de corporações e a consolidação de poder. Esse esquema revela uma realidade em que a guerra se mantém por reforçadores positivos, lucro, status, e negativos, eliminação de ameaças. O conflito armado é, portanto, uma produção cultural que se perpetua por contingências reforçadoras, e não um evento excepcional. Lex Luthor emerge como engenheiro de contingências. Sua persona pública de filantropo disfarça esquemas de punição e reforço cuidadosamente planejados. Ao criminalizar ações humanitárias e recompensar discursos de ódio, ele organiza contingências culturais que favorecem comportamentos destrutivos e mantêm o status quo. Ele administra reforçadores generalizados, status, poder, validação pública, como moedas simbólicas de controle. Sua figura é exemplar na articulação de sistemas de dominação por meio do condicionamento operante em escala social. A xenofobia contra Superman não é instintiva, mas construída como padrão comportamental. O estímulo discriminativo primário é o discurso que associa a origem extraterrestre ao perigo. As respostas verbais, hostilidade e sarcasmo, são reforçadas por grupos de referência e mídias sociais. A punição simbólica, exclusão, ridicularização é dirigida a quem rompe com esse padrão. A hostilidade, portanto, é um comportamento operante modelado por contingências de extinção comportamental. Suas ações desorganizam esquemas de reforço aversivo. Ao invadir laboratórios, destruir aparatos e agir sem obediência previsível, ele enfraquece as contingências de controle construídas por Luthor. Sua presença, embora lúdica, introduz reforçadores positivos alternativos, como humor, esperança e leveza, criando novos padrões de reforçamento. Clark Kent, em sua atuação heróica, transforma as contingências do meio. Ele introduz antecedentes como empatia, altruísmo e proteção desinteressada, comportamentos que geram reforçadores positivos diretos e interferem nos padrões hostis pré-estabelecidos. Ele não apenas age, mas altera o repertório comportamental da cultura, sugerindo que a sociedade pode ser recondicionada. A mídia operada por Luthor representa uma máquina de reforço generalizado. Os algoritmos de disseminação de conteúdo funcionam como esquemas de reforço intermitente, promovendo polarização, medo e radicalização. Cria-se um ciclo em que a exposição ao medo gera comportamentos reativos, que são imediatamente reforçados, retroalimentando o sistema. A obra coloca em contraste a distopia baseada em contingências coercitivas e a utopia baseada em reforçadores éticos. Smallville aparece como espaço onde o reforço positivo natural prevalece e as relações interpessoais são guiadas pela empatia. Já a Metrópole e Shahrampur simbolizam culturas dominadas por reforçadores aversivos, punições e reforço negativo.
A personagem de Lois, ao revelar a verdade, introduz um reforço diferencial que permite a construção de padrões culturais alternativos. Individuação de Clark Kent. Clark Kent vive o drama da persona rasgada. Em seu cotidiano, ele precisa performar uma identidade que não o representa, ao mesmo tempo em que carrega sobre os ombros o fardo arquetípico de um semideus. Essa cisão compromete sua integração, gerando angústia e sofrimento psíquico. O percurso da individuação exige que ele vá além das máscaras sociais e dos símbolos externos de poder, acessando uma verdade subjetiva que integre vulnerabilidade e força. O legado kryptoniano funciona como sombra ancestral. A missão de conquista herdada é o símbolo do que precisa ser superado. Ao recusar essa herança, Clark não a rejeita, mas a ressignifica, reconhecendo seus elementos constitutivos e operando uma reintegração simbólica. Ele compreende que o poder sem ética é uma forma de desintegração psíquica. Lex Luthor funciona como espelho distorcido do inconsciente coletivo. Ele representa o que há de mais sombrio na psique social: o medo do diferente, o desejo de controle, a racionalidade instrumental desvinculada da compaixão. Enfrentar Luthor não é apenas derrotar um inimigo externo, mas enfrentar as projeções destrutivas que a cultura lança sobre o próprio herói. Lois Lane adquire centralidade simbólica ao operar como âncora do ânimos. Sua racionalidade não é fria, mas lúcida, e seu compromisso com a verdade funciona como ponto de equilíbrio diante das oscilações emocionais de Clark. Ao unir os princípios masculino e feminino num campo simbólico comum, ela catalisa a unificação dos opostos. Assume contornos de rito de passagem. É nela que Clark desce ao inferno simbólico, experimenta a destruição, a dor e o caos. Ali, ele é despido das ilusões heróicas e forçado a confrontar a ambivalência de sua própria força. A individuação, nesse estágio, não se dá por vitória, mas por sobrevivência ética. Krypto retorna como figura do trickster curador. Sua presença disruptiva oferece alívio e sabedoria inconsciente. Ele destrói o que oprime e, paradoxalmente, cura pelo caos. Em sua leveza, Krypto reconecta Clark à espontaneidade infantil, lembrando que o self não se completa apenas na dor, mas também na ludicidade. A individuação se completa no momento em que Clark aceita sua condição ambígua. Ele não é totalmente humano, nem só kryptoniano, ele é síntese. Ao assumir sua vulnerabilidade e agir com compaixão, ele manifesta o self total, que não busca poder, mas serviço. Seu poder é a consequência simbólica da integração. Por fim, Superman torna-se um arquétipo de individuação coletiva. Sua história encarna os dilemas do mundo moderno: identidade, ética, polarização, esperança. Ele não representa um salvador externo, mas a lembrança viva de que só aceitando nossas sombras podemos ser verdadeiramente inteiros. Ele nos aponta que a humanidade não será salva por deuses, mas por homens que enfrentam a si mesmos.